É muito comum históricos de abusos em família, como até um padrão. E isso também a gente fala bastante aqui no livro esse das resoluções profundas, por conta dos padrões que se manifestam em família. E esse é um dos fatores também que impedem muito que a boa formação daquela nossa velha pirâmide de Maslow ocorra, né? Porque a energia sexual, ela é colocada ela é desviada, né? Ou seja, quando o amadurecimento necessário para a vida normal, ela sai do tempo, né? Quem sofreu, por exemplo, um abuso ou vem de um histórico, teve a sexualidade desenvolvida numa época, não, desenvolvida não, rompida, né? Foi realmente quebrado o ciclo normal de cronologia de desenvolvimento natural. Isso, obviamente, tem consequências na vida, no desenvolvimento da própria vida, que essa vida é formada por aquilo que são as necessidades básicas. Então, existe uma formação necessária para que a gente possa desenvolver determinadas aptidões físicas, aptidões fisiológicas, aptidões, inclusive, sexuais também. Quando esse ciclo é rompido, ocorre sim desarmonia nos níveis mais básicos, nos níveis de sobrevivência, o nível de vida, de manifestar a parte financeira, de afeto, de relacionamento, né? Então, para cuidar disso, a gente vai ter que fazer um estudo disso, que exige também. As resoluções profundas entram nisso. Entram ali nas resoluções profundas a questão de entender, não propriamente entender, mas de cortar ali, né, aquele vínculo que existe, seja de um padrão, né, porque quando a gente vai olhar o histórico de alguém, por exemplo, uma mãe sofreu abuso, a filha também, daí a pouco vai adiante isso, então tem que quebrar esse ciclo. Isso já é uma questão sistêmica até, né? Quando a gente analisa isso, se quebra todos os anteriores, cura todo o passado e vai curar o futuro também. E o que acontece? Vai quebrar o padrão também, porque, olha só, a energia sexual, ela é uma energia, falam assim, a básica, né? É básica no sentido da base mesmo, a base que nos dá sustento, que nos permite ter uma vida plena, harmoniosa, feliz em todos esses aspectos, financeiro, já disse, né, profissional, aspecto de relacionamento também, né, porque uma pessoa quebrada nesse sentido, quem será que ela vai chamar para si, né? Mais um abusador, né? Então, esse é um ponto fundamental. Como que a gente começa a trabalhar nisso? Lá no livro, até eu estava com um capítulo aberto aqui, vamos lá. Lá no livro aqui, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, tem um capítulo especial sobre isso, né? Sobre sexo e energia sexual. Isso aqui é um capítulo importantíssimo para a gente analisar. Tudo que é a respeito da energia sexual está nesse capítulo aqui, e tem 2 vídeos, né? A energia sexual na atualidade, e tem um outro que é uma sequência dele. É muito importante olhar esses 2 vídeos, justamente para a gente poder entender. Tem um procedimento que ele pode ser feito para casal, no sentido de acúmulo de energia, e esse acúmulo de energia ele precisa ser entendido da seguinte maneira: não é acúmulo de energia só para ter mais potência, mais energia, não. É também para a gente poder ter força para fazer a cura, desses processos antigos aí, seja de abuso ou de desvio para outro nível, porque se houve muita repressão também, essa repressão de energia sexual ela pode se dar de várias maneiras, né? Até, por exemplo, quem não tem condição de ter um relacionamento, onde está indo essa energia? E essa energia ela tem que ir para algum lugar. Se ela não é colocada de modo criativo, ela vai ser desviada para uma tara, ou ela vai causar uma desarmonia no corpo, porque ela vai criar determinadas fantasias, ela tem que ir para algum lugar. Então, o objetivo desse capítulo e desses 2 vídeos é a gente entender que precisa fazer algo com essa energia, ela precisa circular. Quando ela circula no nosso corpo da maneira correta, ela não fica parada para apodrecer, que é o que pode ser desviado como um tara, entrar aí muita questão do astral também, né? E sugar essa energia lá nesse nível e despertar determinadas emoções, que elas vão fazer o quê? Quando se desperta determinadas emoções, tem a necessidade de encontrar qualquer pessoa para que aquele desejo ali se vá, né? E o que acontece aí? Se entra em contato com o campo de qualquer pessoa também, com outros tipos de desajuste, e traz
a essa interação de campos aí que vai ficar um bom tempo ainda perturbando o nosso campo. Então, esse cuidado que se faz para primeiro entender os procedimentos, os processos, sejam eles lá de abuso ou de repressão por conta de não ter como fazer a energia andar corretamente, ele precisa fazer uma circulada correta. E aqui nesse livro e nesses vídeos eu ensino uma forma, né, de fazer essa energia circular no corpo, mesmo que não se tenha o ato em si. Que ela vai circulando e vai mudando o quê? Vai mudando um padrão de consciência. Porque essa é a energia fundamental do ser humano. Não existe um método que vá falar sobre ascensão, cura profunda, que não diga para cuidar dessa energia, que se não disser, não é um método profundo de cura ou de energia de fato. Todos os métodos que são de fato para processo espiritual precisa fazer o aluno entender como trabalhar com essa energia. Agora existe um detalhe, que se a gente também não faz alguns processos como esse das resoluções profundas para entender se houve esse abuso ou se eu reprimi demais e desviei ela, isso pode causar mais desajuste ainda e causar até surtos psicóticos, porque a pessoa está desestabilizada, nunca usou, então precisa passar pelas fases normais da vida. Ali no livro das resoluções, assim, que se quem deveria proteger abusou, quebrou isso, precisa analisar isso para poder ter uma vida harmoniosa. E essa vida harmoniosa passa indiscutivelmente por esse nível de olhar essa energia aí, essa energia sexual. Ela precisa estar ativa sempre no lugar certo, sempre no lugar certo, tá? Então é muito importante cuidar disso aqui também, tá? Então esse capítulo aqui, o 8.7 e esses dois vídeos, né? Muito importante de analisarem, anotarem para entender do que a gente está falando aqui e de como dar continuidade a isso que é preciso fundamentalmente olhar. Se não tiver isso aqui em ordem, fica mais difícil fazer aquilo que a gente chama assim, o acúmulo da energia para o nosso movimento, o acúmulo da energia necessária ao nosso salto. Muitas vezes as pessoas reconhecem os seus processos, mas elas levam muitos anos para seguirem adiante. Falta o alimento, falta o alicerce, e muitos conservam esse tipo de energia de abuso ou de repressão, né, por exemplo, assim, se a gente analisar até a situação financeira, né, oportunidades, né, isso pode sim causar desajuste, fantasia, entrar num outro nível e com isso ter esvaziada a energia que precisa ser acumulada de uma maneira criativa para produzir algo. E esse produzir algo é o quê? Alavancar a nossa vida, alavancar o nosso processo evolutivo. Né? Não é reprimir nada, muito pelo contrário, é colocar tudo no devido lugar. E é isso essencialmente que esse texto aqui vai falando, e especialmente esses dois vídeos aí. Eles são fundamentais no processo evolutivo, sem qualquer questionamento.